Olá pessoal, agora então que vocês já viram o Flicts, tanto aquela animação como um episódio da série do Menino Maluquinho, a gente vai corrigir o nosso exercício de verificação de aprendizagem. Bom, o nosso exercício de verificação de aprendizagem era sobre música. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. A verificação de aprendizagem eu enviei para vocês um link lá, vocês viam a aula de revisão, clicavam no link e faziam ela online, né? Então vamos lá. A primeira questão falava sobre a representação da escrita musical padronizada mundialmente, né? Tal como qualquer outro sistema de escrita, dispõe de símbolos próprios às notas musicais, né? Que se associam a sons. Ou seja, cada nota musical é referente a um tipo de som. E isso que está representado na figura e que o texto faz referência podemos chamar de partitura. A leitura, a representação de leitura padronizada mundialmente é a partitura. A partitura em qualquer lugar do mundo é igual. O cara vai tocar a música igual. Existem partituras para todos os tipos de instrumentos e também para a voz, tá? A próxima questão era sobre a orquestra, né? A orquestra se organiza da forma representada na imagem. Por que razão? Por que bem atrás existem as percussões, dos lados existem as cordas, né? Na frente, bem na frente, os violinos, atrás dos violinos, os sopros. Por que os metais são um pouco mais atrás das madeiras? Isso tudo se dispõe na orquestra dessa forma e o maestro fica bem na frente pelo fato de melhorar a acústica, para que todos consigam ouvir, para ter um conforto sonoro melhor. Até a tiazinha vozinha lá da última fileira da casa de espetáculos conseguia ouvir sem precisar usar um microfone. Quem era muito bom em acústica eram os antigos gregos, que construíam grandes teatros de pedra e conseguia ser ouvido por milhares de pessoas. Os atores conseguiam ser ouvidos por milhares de pessoas em qualquer lugar dessas arquibancadas. A terceira era quais são as três claves Sol, Fá, Dó, né? Lembra disso? Sol, Fá, Dó, Sol, Fá, Dó, safado, Sol, Fá, Dó, Sol, Fá, Dó, Sol, Fá e Dó. A clave de Sol, a clave de Fá e a clave de Dó são as três claves, né? Lembra que eu pedi para fazer aquele desenho, né? A clave de Sol, aquela clave bonitona, mais clássica, que todo mundo, quando vê, já sabe que está se referindo à música. Então, essas claves aí são as três claves, né, que compõem aí a leitura musical, ok? A próxima pergunta era: o primeiro samba enredo, marchinha, criado por Chiquinha Gonzaga foi o Abre Alas, gente. Quando eu falar de primeiro samba enredo, primeira marchinha criada no Brasil, eu estou falando de Chiquinha Gonzaga e eu estou falando de O Abre Alas, que é aquela música, né? O abre alas que eu quero passar, o abre alas que eu quero passar, que foi uma composição feita pela Chiquinha Gonzaga para a agremiação para o bloco carnavalesco, né? Rosas de Ouro, ok? A próxima era: a partir dos seus conhecimentos sobre a orquestra sinfônica, quem é o responsável pela orquestra e o andamento dessa música? Já falei que era o maestro, ou popularmente chamado de regente, aquele cara que fica lá na frente tocando, dando o ritmo, a entonação da música. A próxima: dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que contém apenas instrumentos musicais de sopro. Vamos lá: flauta, sim. Bandolim, gente, é um violãozinho, então não pode, né? Trombone é sim, tuba também é, mas o bandolim já tira essa opção. Saxofone, aquele bonitão, né? Tocado pela Lisa Simpsons no seriado Simpsons. Clarinete também é um tipo de flauta. Flauta e trompa também, trompa, aquele grandão assim, né? Aquilo também é um tipo de instrumento de sopro. Clarinete, sopro. Corneta, sopro. Violoncelo, corda. E sax, sopro. Então, qual é a opção aqui que a gente tem para apenas sopro? Sax, clarinete, flauta e trompa. Ali a última opção vai ter a viola. A viola é um instrumento de corda.
Próximo, então, a primeira compositora de marchinhas do Brasil se chamava Chiquinha Gonzaga, não tem mais o que pensar, o que falar, porque era uma grande compositora, pianista, uma das principais artistas aí da nossa música, do nosso país, ok? A próxima, cite as 7 notas musicais. Muito fácil, né, gente? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Pronto, paramos por aí. Aí então eu entrava um pouco em música moderna brasileira, né? A bossa nova é a união de quais estilos musicais? Do jazz americano, por incrível que pareça, e do samba. Essa mistura foi criada inicialmente por Vinícius de Moraes. A próxima então e última aqui no meu questionário, sabemos que os nosso país tem inúmeras influências de outros países que nos colonizaram. Partindo desse princípio na construção da identidade musical brasileira, qual cultura internacional é mais importante para o desenvolvimento da criação do samba e da capoeira? Lembrando que é a africana, né? Mas também a gente tem forte influência na nossa música da cultura portuguesa e da cultura indígena, né? Quando eu pensar em cultura portuguesa, eu tenho, por exemplo, o forró, que é muito influenciado pela cultura portuguesa, né? Quando eu pensar da cultura indígena, o carnaval de samba, de escola de samba, também é muito influenciado, por exemplo, pela cultura indígena, ok, gente? Então é isso. Depois de vocês terem visto o Flicts e eu ter corrigido a nossa verificação de aprendizagem, vocês vão então fazer a atividade do livro, né? Lá no livro vocês vão ver que na página 26 tá falando um pouco sobre o Ziraldo, sobre o que o Ziraldo criou, né? O Menino Maluquinho, que eu acho que é uma das obras mais famosas dele, mas o Flicts que vai ser aí o nosso condutor da nossa matéria, dessa matéria que a gente está trabalhando agora, né? O Flicts, criado também pelo Ziraldo, fala sobre as aventuras das cores. Alguém entendeu que cor é o Flicts? Então acho que fica legal para vocês responderem aqui. Na página 27 do livro de vocês vão responder sobre o tema, o que vocês pensam, né? Ao longo da história, a cor Flicts vai encontrar a sua força. Você já parou para pensar que as cores transmitem sentimentos? Já entenderam que, por exemplo, o vermelho é a cor da raiva, o amarelo é a cor da depressão, por exemplo? Para o próprio Van Gogh, né? O amarelo era a cor da depressão. O branco é a cor da paz, o preto é a cor do luto, mas lembrando que o preto é a cor do luto aqui no Ocidente. Lá no Oriente, por exemplo, na Índia, o branco é a cor do luto, né? O vermelho, por exemplo, que é a cor do sangue, né? A cor da raiva, por exemplo, para os povos ciganos é a cor da vida, né? A cor que a noiva se veste de vermelho. Aqui no Ocidente, não. No Ocidente, as noivas se vestem de branco. Então, conforme também a localização geográfica, as cores vão ter significados e sentidos diferentes, né? Então, vocês vão responder a página 27 do nosso livro sobre essas questões dos sentimentos e das sensações das cores. E vão responder a página 29, né? Vocês vão observar essas imagens aqui, imagens lindas, duas artistas muito importantes, né? Dois artistas muito importantes, Cildo Meirelles e Henri Matisse, que são dois artistas que vão trabalhar monocromia, ou seja, vão representar suas obras com a predominância de uma única cor. E aí, então, vocês vão responder na página 29 as questões sobre, você acha que as cores são importantes nessas obras? Né? Lembrando que, né, aquela discussãozinha anterior que a gente teve agora sobre a emissão das sensações que as cores dão, né? Será que quando um artista constrói uma imagem, ele pensa nessa cor, ele pensa nessa possibilidade de criar coisas diferentes, sensações diferentes? Eu acho que, além da expressividade, ele deve pensar um pouco sobre isso sim, né? Sobre provocar algum sentimento, alguma sensação em quem está olhando. A letra B, que sensações são provocadas por essas cores, né? Que sensações são provocadas por essas duas obras que são representadas aqui na página 28? A letra C, se mudássemos as cores nas imagens, teríamos as mesmas sensações? Se eu trocasse, né, essas cores dessas duas imagens por um branco, por um cinza, por um verde, será que teriam as mesmas sensações quando a gente olha? Por exemplo, essa do Henri Matisse, a harmonia em vermelho. Será que essa obra, se fosse toda branca com esses detalhes, só os detalhes coloridos, seria igual? Nos traria a mesma sensação?
Talvez sim, talvez não, mas vocês vão escrever aí e vão me falar o que vocês acham sobre isso, ok? Então, a gente para por aqui. Eu espero que vocês enviem para mim a resposta da página 27 e da página 29 aqui embaixo no exercício do dia. Lembrando sobre todas as orientações da atividade, de como vocês têm que enviar a atividade para o professor, né? Lembrando, né? Do videozinho lá do segundo bimestre, ó, folha reta na mesa, coloca o celular exatamente em cima, cuidado para não fazer sombra, e aí então, ó, tira a foto e percebe, antes de enviar, perceba se saiu toda a resposta, se eu consigo ler toda a resposta, porque às vezes corta a resposta e o professor não consegue visualizar. Enviem a atividade durante a aula. É muito importante que vocês façam todas as atividades durante a aula, que dê tempo para o professor corrigir e também que vocês não fiquem com pendências para a próxima aula. Mas lembrando, por último, toda e qualquer atividade será aceita somente até as 15 horas do dia seguinte da próxima aula, ou seja, se as aulas de vocês são às quartas-feiras, eu vou aceitar sempre essa atividade até terça-feira, às 15 horas, que será bloqueada a recepção dessas atividades automaticamente na plataforma de ensino online, ok? Tenham todos um bom dia. Qualquer dúvida é só perguntar no chat. Até mais!